Se Deus é bom, por que existe sofrimento? O sofrimento é uma das maiores perguntas da humanidade. Pessoas de todas as culturas, religiões e épocas já perguntaram: se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele permite tanta dor? Essa dúvida surge em momentos de perda, doença, injustiça e tragédia. Ignorá-la não a faz desaparecer. A Bíblia não foge dessa pergunta. Pelo contrário, ela a encara de frente. Muitos abandonam a fé por causa do sofrimento. Outros nunca chegam a crer por esse mesmo motivo. A dor parece contradizer a existência de um Deus amoroso. No entanto, antes de rejeitar Deus por causa do sofrimento, é necessário entender o que a Bíblia realmente ensina sobre a origem da dor, do mal e do propósito da vida humana. A Bíblia não começa com sofrimento. Ela começa com perfeição. Deus criou o mundo bom, harmonioso e sem dor. Não havia morte, violência ou lágrimas. O sofrimento não fazia parte do plano original. Isso é fundamental para entender que Deus não criou o mal, nem sente prazer na dor humana. O sofrimento entra na história humana por causa da queda. Quando o ser humano escolhe se afastar de Deus, o pecado rompe a harmonia da criação. Esse afastamento não afeta apenas a relação com Deus, mas também o relacionamento entre as pessoas, com a natureza e consigo mesmas. O sofrimento é consequência dessa ruptura, não da vontade direta de Deus. Desde então, o mundo passou a funcionar em um estado quebrado. Doenças, desastres naturais, injustiças e violência surgem como resultado desse mundo ferido pelo pecado. Isso não significa que cada sofrimento seja punição individual, mas que vivemos em uma realidade marcada pela imperfeição e pelo afastamento da presença plena de Deus. A Bíblia deixa claro que Deus não é indiferente à dor humana. Ele vê o sofrimento, escuta o clamor e se importa profundamente. Em vários textos, Deus se apresenta como aquele que se aproxima dos quebrantados, dos feridos e dos que choram. Diferente do que muitos pensam, Deus não está distante quando sofremos. Um dos maiores erros é achar que sofrimento significa abandono divino. A Bíblia mostra homens e mulheres fiéis a Deus que passaram por dores profundas. Pessoas justas sofreram perdas, perseguições e injustiças. Isso revela que sofrimento não é prova da ausência de Deus, mas parte da experiência humana em um mundo caído. Jó é um dos exemplos mais claros. Ele era íntegro, temente a Deus e justo. Mesmo assim, perdeu bens, filhos e saúde. O sofrimento de Jó não foi causado por pecado pessoal, mas revelou algo maior. Nem todo sofrimento pode ser explicado de forma simples ou imediata. Algumas respostas só existem na eternidade. Durante a dor, Jó fez perguntas difíceis a Deus. Ele não foi condenado por isso. A Bíblia mostra que Deus não rejeita quem questiona com sinceridade. Pelo contrário, o silêncio diante da dor muitas vezes gera mais distância. Deus prefere um coração ferido que fala do que um coração endurecido que se cala. O sofrimento também revela os limites humanos. Ele quebra a ilusão de controle, de autossuficiência e de segurança absoluta. Muitas vezes, é na dor que o ser humano percebe sua fragilidade e sua necessidade de algo maior. Isso não torna o sofrimento bom, mas mostra que ele pode produzir reflexão e humildade. Jesus nunca prometeu uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, ele alertou que, neste mundo, teríamos aflições. Essa afirmação não foi feita para gerar medo, mas para preparar o coração. A fé cristã não é um convite à fuga da dor, mas à esperança em meio a ela. A grande diferença do cristianismo é que Deus não ficou distante do sofrimento humano. Ele entrou nele. Em Jesus, Deus experimentou rejeição, dor física, traição, injustiça e morte. Isso mostra que Deus não apenas observa a dor, mas a conhece por experiência própria. Na cruz, Jesus sofreu como inocente. Ele não merecia a dor que recebeu.
Isso responde a uma das maiores perguntas humanas: por que pessoas boas sofrem? A Bíblia mostra que o sofrimento nem sempre está ligado ao merecimento. Muitas vezes, ele acontece em um mundo quebrado, mesmo quando não faz sentido imediato. A cruz revela que Deus pode transformar sofrimento em redenção. O maior ato de injustiça da história se tornou o maior ato de amor. Aquilo que parecia derrota foi, na verdade, vitória. Isso ensina que o sofrimento não tem a palavra final, mesmo quando parece definitivo. Outro ponto importante é o livre-arbítrio. Deus criou o ser humano com capacidade de escolha. Muitas dores que existem no mundo são resultado direto das escolhas humanas: guerras, violência, abuso e injustiça. Deus não causa essas dores, mas permite a liberdade, porque sem liberdade não existe amor verdadeiro. Se Deus impedisse toda a escolha errada, não haveria responsabilidade nem relacionamento genuíno. O amor forçado não é amor. O sofrimento causado pelo pecado humano revela o quanto a humanidade precisa de redenção, não apenas de alívio temporário para a dor. Isso não significa que Deus aprove o mal. A Bíblia afirma que Deus é justo e que toda injustiça será julgada. Mesmo quando o mal parece vencer, ele tem prazo de validade. O sofrimento atual não é eterno, e a injustiça não ficará sem resposta. A esperança cristã não ignora a dor, mas aponta para além dela. A Bíblia fala de um futuro onde não haverá mais lágrimas, morte ou sofrimento. Essa promessa não elimina a dor presente, mas dá sentido à perseverança. A dor não define o fim da história. O sofrimento também pode produzir transformação interior. Muitas pessoas relatam que cresceram espiritualmente em momentos de dor profunda. Isso não torna o sofrimento desejável, mas mostra que Deus pode usar até as circunstâncias mais difíceis para gerar amadurecimento, compaixão e dependência dele. A grande pergunta não é apenas por que Deus permite o sofrimento, mas o que fazemos diante dele. A Bíblia convida o ser humano a confiar, mesmo quando não entende. Fé não é ausência de perguntas, mas decisão de confiar em Deus apesar delas. Muitas pessoas perguntam por que Deus parece silencioso durante o sofrimento. Oramos, clamamos e, às vezes, nenhuma resposta imediata vem. Esse silêncio não significa ausência. Na Bíblia, o silêncio de Deus nunca é sinal de indiferença, mas muitas vezes parte de um processo maior que o ser humano ainda não consegue compreender. O silêncio de Deus pode ser angustiante porque vivemos em uma cultura imediatista. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas e alívio imediato. Porém, a fé bíblica ensina que Deus trabalha em tempos diferentes dos nossos. O que hoje parece silêncio, amanhã pode se revelar como cuidado invisível. Nos Salmos, encontramos orações cheias de dor e questionamentos. Homens de fé perguntaram: até quando, Senhor? Isso mostra que questionar não é falta de fé. Pelo contrário, é um sinal de relacionamento. Quem confia em Deus se sente livre para abrir o coração, mesmo quando não entende o que está acontecendo. O sofrimento emocional é tão real quanto o físico. Perdas, rejeições, traumas e decepções deixam marcas profundas. A Bíblia reconhece essa dor e mostra que Deus se importa com o coração ferido. Ele não minimiza a dor emocional, nem trata o sofrimento interno como algo pequeno ou irrelevante. Jesus demonstrou isso ao chorar diante da morte de Lázaro. Mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, ele chorou. Isso revela que Deus não ignora a dor humana, mesmo quando sabe o final da história. O choro de Jesus mostra empatia, compaixão e proximidade com quem sofre. Outro ponto importante é entender que sofrimento não significa falta de propósito. Muitas vezes, só conseguimos enxergar o valor de certas experiências depois que elas passam. Enquanto estamos no meio da dor, tudo parece confuso. Mas Deus vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma parte. A Bíblia mostra que Deus pode usar o sofrimento para moldar o caráter. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, o ser humano muitas vezes amadurece em meio à adversidade.
Isso não significa que Deus cause a dor, mas que Ele pode transformar até as situações mais difíceis em crescimento interior. O apóstolo Paulo enfrentou perseguições, prisões e sofrimento constante. Mesmo assim, afirmou que suas lutas produziam algo maior. Ele entendia que o sofrimento presente não podia ser comparado com a glória futura. Essa visão eterna muda completamente a forma como enfrentamos a dor. Quando o sofrimento é injusto, a revolta pode surgir. É difícil aceitar dores que não escolhemos e não merecemos. A Bíblia reconhece essa realidade e afirma que Deus é justo juiz. Nenhuma injustiça passa despercebida. Mesmo quando não vemos justiça agora, ela não foi cancelada. O sofrimento também revela onde está a nossa esperança. Quando tudo vai bem, é fácil confiar. Mas quando tudo desmorona, o coração revela em que realmente está firmado. A dor expõe fragilidades, mas também pode direcionar o ser humano para uma fé mais profunda e verdadeira. Muitas pessoas tentam encontrar sentido no sofrimento apenas com lógica humana. Porém, a Bíblia ensina que algumas respostas estão além da razão. Fé não é ausência de pensamento, mas confiança em Deus mesmo quando a lógica não consegue explicar completamente o que está acontecendo. Deus nunca prometeu explicar tudo. Em muitos casos, Ele oferece algo maior que explicações: sua presença. Saber que Deus caminha conosco no vale da dor pode ser mais poderoso do que entender cada detalhe do motivo do sofrimento. O sofrimento também nos ensina a compaixão. Quem já sofreu tende a compreender melhor a dor do outro. A Bíblia incentiva esse cuidado mútuo, mostrando que a dor compartilhada se torna mais leve. Deus pode usar nossa própria história de dor para consolar outras pessoas. Existe uma diferença entre sofrimento que transforma e sofrimento que endurece. A dor por si só não muda ninguém. A resposta do coração é que define o resultado. Quando o sofrimento é entregue a Deus, ele pode gerar amadurecimento em vez de amargura. Jesus nunca disse que seguir a Ele seria fácil. Ele disse que seria verdadeiro. A fé cristã não promete ausência de problemas, mas presença de Deus em meio a eles. Essa promessa não remove a dor, mas oferece sustentação para atravessá-la. A esperança cristã não está apenas nesta vida. A Bíblia aponta para uma realidade futura onde o sofrimento terá fim. Essa promessa não anula a dor presente, mas dá força para continuar. Saber que o sofrimento tem prazo muda completamente a perspectiva do coração. Deus não se agrada do sofrimento humano. Ele se agrada da restauração. Toda a história bíblica caminha para a redenção completa da criação. O sofrimento atual é temporário, mas a promessa de restauração é eterna. Quando Deus parece distante, a Bíblia nos convida a lembrar quem Ele é. Sua fidelidade no passado é prova de que Ele continua no controle. Relembrar o caráter de Deus fortalece a fé quando as circunstâncias tentam enfraquecê-la. O sofrimento pode abalar crenças superficiais, mas fortalecer uma fé genuína. Muitas pessoas só descobrem a profundidade de sua fé quando são confrontadas pela dor. É nesse momento que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência real. A pergunta, por que Deus permite o sofrimento, não tem uma resposta única e simples. A Bíblia oferece caminhos, não fórmulas. Ela aponta para um Deus presente, justo e amoroso, que caminha com o ser humano, mesmo quando a dor parece inexplicável. Há sofrimentos que não passam rapidamente. São dores prolongadas, silenciosas e cansativas. Quando o sofrimento se estende, a esperança pode enfraquecer. A Bíblia reconhece essa realidade e mostra que esperar em Deus não é fácil. Ainda assim, esperar não significa desistir, mas continuar confiando mesmo quando o tempo parece injusto. A espera pode ser uma das formas mais difíceis de sofrimento. Esperar por cura, justiça, resposta ou mudança exige fé diária. A Bíblia ensina que Deus age no tempo certo, mesmo quando esse tempo não coincide com nossas expectativas.
O atraso aparente não é descaso, mas parte de um plano maior. Muitos personagens bíblicos sofreram longos períodos sem respostas claras. Abraão esperou anos pela promessa. José sofreu injustamente antes de ver propósito. Esses relatos mostram que o sofrimento prolongado não é sinal de esquecimento, mas muitas vezes preparação para algo maior. Durante a dor contínua, é comum sentir cansaço espiritual. A oração parece pesada, a fé enfraquece e a esperança vacila. A Bíblia não ignora esse esgotamento. Deus se revela como aquele que fortalece os cansados e renova as forças dos que confiam nele. Deus não exige força constante. Ele oferece descanso. Em meio ao sofrimento, Deus convida o ser humano a lançar sobre ele suas angústias. Isso não elimina a dor imediatamente, mas impede que ela consuma completamente o coração. O sofrimento também revela o valor da comunidade. A Bíblia nunca propõe uma fé isolada. Pessoas que caminham sozinhas na dor tendem a sucumbir mais facilmente. Deus usa outras pessoas como instrumentos de consolo, apoio e cuidado em momentos de fragilidade. Infelizmente, muitas pessoas sofrem em silêncio por medo de julgamento. A Bíblia condena essa postura. O sofrimento não deve ser escondido, mas compartilhado com sabedoria. Quando a dor é acolhida, ela perde parte de seu peso e deixa de ser um fardo solitário. Outra pergunta comum é: Deus poderia impedir o sofrimento? Biblicamente, sim, ele poderia. Mas impedir toda a dor significaria eliminar a liberdade, o crescimento e a responsabilidade humana. A Bíblia mostra que Deus prefere redenção ao controle absoluto, amor genuíno à obediência forçada. Deus não se limita a aliviar sintomas. Ele trabalha na raiz. Muitas vezes queremos apenas que a dor acabe, mas Deus deseja transformar o coração. Isso explica por que algumas respostas demoram. O objetivo divino vai além do alívio imediato. O sofrimento também confronta falsas expectativas sobre Deus. Muitos imaginam que fé garante conforto constante. A Bíblia desmonta essa ideia. Fé não é proteção contra a dor, mas força para atravessá-la sem perder a esperança. Jesus ensinou que carregar a cruz faz parte do caminho. Essa linguagem mostra que o sofrimento pode acompanhar a jornada espiritual. No entanto, a cruz nunca vem sem propósito. Ela aponta para transformação, entrega e vida renovada. É importante diferenciar sofrimento redentor de sofrimento destrutivo. Deus nunca deseja a destruição do ser humano. Quando a dor destrói, isola e gera desespero, ela precisa ser enfrentada com ajuda, fé e cuidado. Deus trabalha para restaurar, não para quebrar definitivamente. A Bíblia também fala sobre lamentação. Lamentar não é falta de fé, é reconhecer a dor diante de Deus. O lamento bíblico é uma forma de oração profunda, onde o sofrimento é colocado diante do Senhor com honestidade e confiança. Muitos salmos começam com dor e terminam com esperança. Isso mostra um processo espiritual. Falar da dor, lembrar quem Deus é e, pouco a pouco, reencontrar confiança. A Bíblia não ignora a dor, mas conduz o coração através dela. O sofrimento pode nos ensinar a depender menos de nós mesmos. Quando tudo funciona, a autossuficiência cresce. Na dor, percebemos nossos limites. Essa percepção pode abrir espaço para uma fé mais profunda e real, baseada em confiança e não em controle. Deus não promete explicar cada detalhe do sofrimento. Ele promete estar presente. Essa presença nem sempre remove a dor, mas sustenta o coração. Saber que não estamos sozinhos muda completamente a forma como enfrentamos o sofrimento. O sofrimento também revela o que realmente valorizamos. Ele tira distrações, quebra ilusões e mostra o que é essencial. Muitas vezes, aquilo que parecia indispensável perde importância, enquanto valores eternos ganham espaço. A fé amadurecida pelo sofrimento é diferente da fé confortável. Ela é mais humilde, mais sensível e mais profunda.
não depende de circunstâncias favoráveis, mas da confiança no caráter de Deus. Mesmo quando o sofrimento não produz respostas claras, ele pode produzir fé genuína. A Bíblia mostra que confiar sem entender é uma das expressões mais profundas de fé. Não é negação da dor, mas escolha de confiar apesar dela. O sofrimento não define quem você é. Ele é uma parte da jornada, não o destino final. A Bíblia afirma que Deus escreve histórias de redenção a partir de cenários quebrados. A dor não tem a palavra final. Quando olhamos apenas para o presente, o sofrimento parece sem sentido. A Bíblia, porém, amplia a visão e aponta para a eternidade. Deus não limita sua obra ao agora. Ele trabalha com uma perspectiva eterna, onde a dor atual é temporária, mas os resultados podem ser eternos e transformadores. A eternidade muda completamente a forma de enxergar o sofrimento. Se esta vida fosse tudo o que existe, a dor seria insuportável. Mas a Bíblia ensina que há algo além, um futuro preparado por Deus, onde o sofrimento não terá espaço. Essa esperança sustenta o coração cansado. A justiça de Deus nem sempre acontece no tempo humano. Muitas injustiças permanecem sem resposta imediata. Isso não significa que Deus ignora o mal. A Bíblia afirma que Deus é justo juiz e que nada ficará impune. A justiça pode tardar aos nossos olhos, mas nunca falha. Confiar na justiça divina exige fé. É difícil aceitar que Deus vê algo que nós não vemos. Porém, a Bíblia mostra que a justiça perfeita só pode vir de um Deus que conhece todas as intenções, motivações e circunstâncias. Ele julga com verdade, não com aparência. O sofrimento também revela que este mundo não é nosso destino final. A Bíblia nunca prometeu que a Terra seria um lugar sem dor. Pelo contrário, ela aponta para um novo céu e uma nova terra, onde a criação será restaurada e o sofrimento não existirá mais. Essa promessa não é simbólica apenas. Ela representa a restauração completa de tudo o que foi quebrado. Deus não abandona sua criação. Ele a redime. Cada lágrima derramada aqui encontra resposta na promessa de um futuro sem dor. Enquanto esse futuro não chega, Deus nos chama a viver com esperança ativa. Esperança não é passividade, mas confiança em ação. Mesmo em meio à dor, somos chamados a amar, servir e perseverar, sabendo que nada é em vão quando está nas mãos de Deus. O sofrimento também pode despertar um senso mais profundo de propósito. Muitas pessoas descobrem seu chamado a partir da própria dor. Deus pode transformar feridas em fontes de cura para outros. Aquilo que machucou pode se tornar instrumento de restauração. A Bíblia mostra que Deus usa pessoas feridas para curar outras. Isso não elimina a dor passada, mas ressignifica a experiência. O sofrimento não precisa ser desperdiçado. Quando entregue a Deus, ele pode gerar vida em vez de amargura. Outro aspecto importante é entender que Deus nunca perde o controle. Mesmo quando tudo parece caos, ele continua soberano. A Bíblia afirma que nada foge de suas mãos. Essa verdade não explica o sofrimento, mas oferece segurança em meio à instabilidade. A soberania de Deus não significa que ele causa todo o sofrimento, mas que ele é maior do que ele. Nenhuma dor é grande demais para seu poder redentor. Mesmo quando o mal tenta destruir, Deus pode transformar. O sofrimento também confronta nossa visão de sucesso e felicidade. A Bíblia redefine esses conceitos. Felicidade não é ausência de dor, mas presença de Deus. Sucesso não é conforto, mas fidelidade ao propósito divino. Jesus afirmou que o reino de Deus não se baseia nas circunstâncias visíveis. Muitas vezes, ele cresce silenciosamente em meio à dor, à rejeição e à espera. Essa lógica divina é diferente da humana, mas profundamente transformadora. O sofrimento nos lembra que precisamos uns dos outros. Deus não nos criou para caminhar sozinhos. A Bíblia incentiva o cuidado mútuo, a empatia e o apoio. Em meio à dor, a presença de alguém pode ser uma expressão concreta do amor de Deus.
Ignorar o sofrimento alheio contradiz a fé bíblica. Deus nos chama a chorar com os que choram. Isso significa estar presente, ouvir e amar, mesmo quando não temos respostas. Às vezes, a presença vale mais do que qualquer explicação. A Bíblia também alerta contra julgamentos rápidos. Nem todo sofrimento é consequência direta de erro pessoal. Jesus corrigiu essa mentalidade ao afirmar que nem sempre a dor está ligada à culpa. Essa verdade liberta corações da condenação injusta. Quando paramos de buscar culpados e começamos a buscar consolo, a dor se torna mais suportável. Deus não nos chama a explicar o sofrimento do outro, mas a caminhar ao lado dele. O sofrimento pode nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. A diferença está na resposta do coração. A Bíblia convida o ser humano a correr para Deus, não para longe dele. Mesmo quando a dor confunde, a presença divina restaura. A fé madura não ignora o sofrimento, mas também não se define por ele. Ela reconhece a dor, mas mantém os olhos na promessa. Essa fé não nega a realidade, mas escolhe confiar em algo maior que ela. No fim, o sofrimento não é o centro da história bíblica. A redenção é. Deus permite a dor por um tempo, mas promete restauração eterna. A dor é passageira, mas a esperança em Deus é permanente. A Bíblia aponta para um momento em que o sofrimento terá fim definitivo. Essa promessa não é simbólica, mas real. Deus promete um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, choro ou morte. Essa esperança não é fuga da realidade, mas fundamento para atravessá-la com fé. A promessa do fim do sofrimento revela o caráter de Deus. Ele não se conforma com a dor humana. Desde o início, seu plano sempre foi restaurar aquilo que foi quebrado. O sofrimento não é o capítulo final da história, mas um trecho temporário dentro de um plano maior. A Bíblia ensina que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Essa imagem mostra cuidado pessoal e íntimo. Deus não apenas remove o sofrimento, mas consola cada coração ferido. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhuma dor é esquecida. Essa promessa muda a forma como enfrentamos as perdas. A morte, que hoje parece definitiva, não será o fim. Para aqueles que confiam em Deus, existe a esperança da vida eterna. Essa verdade não elimina o luto, mas traz consolo em meio à saudade. Jesus prometeu voltar. Sua volta representa o cumprimento final da justiça, da restauração e da esperança. O sofrimento atual existe porque o mundo ainda aguarda essa restauração completa. Mas a promessa permanece firme. Deus não abandonou sua criação. A espera pela restauração final não é passiva. A Bíblia convida o ser humano a viver com fé, amor e perseverança enquanto espera. Mesmo em um mundo marcado pela dor, somos chamados a refletir o caráter de Deus por meio de nossas atitudes. O sofrimento também revela a urgência da esperança. Quando tudo parece frágil, percebemos que precisamos de algo que vá além deste mundo. A Bíblia oferece essa esperança, não baseada em circunstâncias, mas em uma promessa eterna. Deus não desperdiça nenhuma dor. Mesmo aquilo que não entendemos agora pode fazer sentido no futuro. A fé cristã ensina que Deus é especialista em transformar histórias quebradas em testemunhos de redenção. A cruz continua sendo o maior símbolo dessa transformação. O instrumento de sofrimento se tornou símbolo de esperança. Isso nos lembra que Deus pode transformar aquilo que causa dor em fonte de vida. O sofrimento não define o valor de uma pessoa. A Bíblia afirma que todo ser humano é amado por Deus, independentemente das circunstâncias. Dor não é sinal de rejeição, mas parte de uma jornada que ainda não terminou. A fé cristã não promete respostas para todas as perguntas, mas oferece uma certeza. Deus está presente. Essa presença sustenta quando as explicações falham e quando a dor parece insuportável. Confiar em Deus em meio ao sofrimento é uma decisão diária. Não é negação da dor, mas escolha de esperança.
A Bíblia chama essa confiança de fé viva, uma fé que se mantém mesmo quando tudo parece desmoronar. O sofrimento também pode ser um convite à transformação interior. Ele nos confronta, nos ensina e nos molda. Quando permitido, pode gerar uma fé mais profunda, mais verdadeira e menos dependente das circunstâncias. Deus não promete uma vida fácil, mas uma vida com propósito. Mesmo a dor pode ter significado quando colocada nas mãos certas. O sofrimento não precisa ser vazio quando há esperança. A maior prova de que Deus se importa com o sofrimento humano é Jesus. Deus não ficou distante da dor. Ele entrou nela. A cruz revela um Deus que sofre com a humanidade para oferecer redenção. Isso significa que Deus entende a dor humana. Ele entende o luto, a perda, a rejeição e o medo. Essa compreensão não é teórica, mas vivida. Por isso, podemos confiar nele. A pergunta final não é apenas por que Deus permite o sofrimento, mas onde colocamos nossa esperança em meio a ele. A Bíblia convida cada pessoa a escolher confiar em Deus, mesmo quando a dor não faz sentido. A esperança cristã não decepciona porque está baseada em Deus, não em circunstâncias. Mesmo quando tudo muda, Deus permanece o mesmo. Essa constância sustenta o coração cansado. O sofrimento é real, mas não é eterno. A dor tem prazo. A promessa de Deus é maior do que qualquer sofrimento momentâneo. Essa verdade fortalece aqueles que continuam caminhando pela fé. A resposta bíblica para o sofrimento não é simples, mas é segura. Deus é bom, presente e justo. Mesmo quando não entendemos tudo, podemos confiar que Ele está conduzindo a história para um final de redenção. Ao longo deste vídeo, vimos que o sofrimento não é sinal da ausência de Deus. Ele é parte de uma história maior que ainda está em andamento. A Bíblia mostra que Deus continua agindo mesmo quando não percebemos. O silêncio não é abandono. A espera não é esquecimento. Deus não promete eliminar toda a dor imediatamente, mas promete caminhar conosco em cada etapa. Essa promessa muda tudo. Saber que não estamos sozinhos transforma a forma como enfrentamos perdas, crises e momentos de profunda angústia. O sofrimento revela perguntas profundas sobre a vida, o sentido da existência e a eternidade. Essas perguntas não são fraquezas, mas convites à reflexão. A Bíblia nos convida a olhar além da dor e buscar respostas em Deus, não apenas nas circunstâncias. Muitas pessoas tentam anestesiar a dor com distrações, mas ela sempre retorna. A Bíblia propõe um caminho diferente: enfrentar a dor com esperança. Não é ignorar o sofrimento, mas permitir que Deus dê significado a ele. Deus não age apenas no que vemos, mas principalmente no que não vemos. Enquanto esperamos respostas visíveis, Ele trabalha no interior do coração. Muitas transformações profundas acontecem no silêncio, longe dos olhos humanos. O sofrimento pode quebrar o orgulho e abrir espaço para a dependência de Deus. Isso não é humilhação, mas libertação. Reconhecer limites não nos enfraquece, nos aproxima da fonte verdadeira de força. A fé verdadeira não nasce da ausência de problemas, mas da confiança em Deus em meio a eles. Essa fé não é frágil, mas resistente. Ela se sustenta mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando olhamos para trás, muitas dores ganham novo significado. O que antes parecia apenas sofrimento pode se revelar como parte de um processo de crescimento, amadurecimento e fortalecimento espiritual. A Bíblia não promete que entenderemos tudo nesta vida. Ela promete que Deus é digno de confiança. Essa verdade sustenta o coração quando as respostas não vêm. O sofrimento também nos lembra da fragilidade da vida. Isso nos ensina a valorizar o que realmente importa. Amor, fé, perdão e esperança se tornam mais claros quando a dor remove excessos. Deus não está distante das suas lágrimas. Cada dor é vista, cada clamor é ouvido. Mesmo quando não há palavras, Deus compreende o coração quebrantado. A esperança cristã não se baseia em pensamentos positivos, mas em promessas eternas. Essas promessas sustentam quando a força humana se esgota.
Se hoje você enfrenta sofrimento, saiba que sua história ainda não terminou. A dor atual não define seu futuro. Deus continua escrevendo capítulos de redenção. A fé não apaga a dor, mas impede que ela nos destrua. Confiar em Deus não significa entender tudo, mas descansar naquele que vê o todo. O sofrimento pode tentar nos afastar de Deus, mas também pode nos aproximar dele. A escolha é pessoal. A Bíblia convida cada pessoa a correr para Deus, não para longe. Jesus continua sendo a maior prova do amor de Deus. A cruz mostra que Deus transforma a dor em redenção. Aquilo que parecia derrota se tornou esperança para toda a humanidade. Se Deus transformou a cruz em vida, Ele também pode transformar sua dor. Nada é grande demais para seu poder restaurador. A pergunta final não é apenas por que sofremos, mas em quem confiamos quando sofremos. Essa escolha define como atravessamos a dor. A Bíblia nos lembra que o sofrimento é temporário, mas a esperança em Deus é eterna. Essa esperança sustenta hoje e aponta para um amanhã sem dor. A Bíblia nos lembra que o sofrimento é temporário, mas a esperança em Deus é eterna. Essa esperança sustenta hoje e aponta para um amanhã sem dor.